Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui. Recebam todos o nosso abraço fraterno. Quem nos acompanha pelas mídias digitais, igualmente, sintam-se abraçados. Tem alguém que está aqui hoje por primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Se tiverem algumas dúvidas, tanto o Ernesto lá no fundo, como nós aqui à frente, podemos ajudá-los. A gente, antes de começar, começa com recadinhos, não é? E nós vamos ter amanhã e depois da manhã, 25 e 26, portanto, dia 25, da meia-dia e meia às 16 horas, e no domingo, das 8 às 11 horas, nós vamos ter um bazar do artesanato, já pensando aí no Dia das Mães, porque nós temos uma equipe de senhoras voluntárias que fazem um artesanato maravilhoso. Então, oportunidade, e quem não for dar para a mãe, tem para a criança, tem para todas as idades. Vale muito a pena passarmos por aqui. Nós somos 3 casas, o Paz e Amor Tatuapé, o Paz e Amor Guaianazes e o Paz e Amor lá na nossa Crepade, em Ferraz de Vasconcelos, que está passando por uma reestruturação. E nós estamos fazendo um convite, quem puder nos ajudar, e for médico, enfermeiro ou psicólogo, procure-nos lá na livraria, serão orientados de fazer alguma coisa que possa nos ajudar nesse trabalho tão importante. Temos cursos na nossa casa, tão variados que ficaríamos muito tempo dizendo quais dias. Então, dirijam-se até a livraria ou aos murais, que nós vamos ter notícia. Tem curso para todo, pequenininho, maior, mais especializado, variados, todos gratuitos, falando de doutrina espírita. A gente começa, então, hoje teremos a alegria de ter o Dr. Cláudio Francilo, o nosso querido amigo e ótimo palestrante. Depois a Solanginha vai fazer as vibrações da água e a prece final. E eu começo lendo a mensagem do livro que todo mundo devia ter a cabeceira, Vigiai e Orai. É ditada pelo irmão José ao médium Carlos Bacelli. A lição que foi escolhida é: se caíste. Se caíste, não te acomodes no chão. Põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneça na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta, se não arrisca a cair também, não sai do lugar. No exercício do cair e levantar-se é que o espírito se fortalece. E do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, já quase no finalzinho do Evangelho, o capítulo Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Hoje o Dr. Cláudio vai falar para nós sobre a coragem da fé. Item 13. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Agora, então, eu convido a todos que, se quiserem, fechem os seus olhos para melhor se concentrarem. Vamos entrar em sintonia com esse ambiente amorável,
que só aqui no Paz e Amor nós encontramos. De muita paz, de muito amor, onde os nossos amigos espirituais vêm nos visitar, vêm nos acolher. Primeiramente nos inspiram a estar aqui, para assim então, amorosamente nos dar aquilo de que estamos precisando. Senhor Jesus, sê conosco nessa noite, abençoa-nos, inspira o nosso palestrante e que tudo o que ele disser cale fundo ao nosso coração e que possamos colocá-los em prática. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e neste momento oriente nossas palavras. Coragem da fé. Para falar de coragem da fé, eu preciso voltar no tempo, um pouquinho só, talvez uns 5 milhões de anos. Mas, desde que o homem surgiu neste planeta, ele vem procurando entender a existência ou não da divindade. E fica procurando em todas as situações. E logo no começo, quando as civilizações começaram a aparecer neste planeta, alguns degradados de outros lugares apareceram aqui, migrados, com outras intenções, com outros conhecimentos, para fazer com que este planeta pudesse ter uma alavanca do conhecimento, do entendimento e, quem sabe, até entendimento sobre a divindade. Só que, como eles se sentiram degradados, exilados de onde vieram, eles trouxeram as suas crenças. E cada um deles que assim aportaram, se juntaram em grupos separados e construíram aquilo que entendiam de fé, aquilo que entendiam sobre a sua divindade. E a coragem da fé naquela época era crer numa divindade forte. Coragem de fé naquela época era crer que a divindade que eles acreditavam era realmente forte para fazer com que eles pudessem alavancar o entendimento, o conhecimento, a intelectualidade num mundo hostil que era no começo. Então, aqueles que faziam com que as massas entendessem alguma coisa, que eram aqueles que traziam ideias diferentes, eles colocaram para nós exatamente a crença num Deus forte. Então, uns acreditavam que eram mais fortes do que os outros, dominavam terrenos, conseguiam assambarcar mais terrenos, mais territórios, e assim foram montando vários lugares neste planeta. De forma que alguns se desenvolveram mais, outros se desenvolveram menos. Porém, quando não havia mais tantas guerras no limite da sua existência, já sabiam quais eram os seus terrenos, aonde eles estavam, apareceu uma segunda fase essa da fé, que era a necessidade de que não só crer num Deus forte, mas crer em algumas coisas que esse Deus poderia trazer, que essa divindade pudesse trazer um meio das pessoas terem alguma limitação ou uma conduta, como eles deveriam conduzir a sua vida, a vida do outro, naquele momento, dentro das suas crenças que estavam lá. E foi aí que nessa fase apareceu as suas religiosidades propriamente dito. Não mais uma crença apenas num Deus forte, mas alguém que trouxesse um entendimento,
um limite para o ser humano. Até aqui você pode fazer, até lá você vai fazer, até aqui não pode mais. E assim foram criando certos limites, a ponto de crerem que quando desencarnassem, quando morressem, no linguajar deles da época, que a sua sobrevivência poderia ser uma coisa boa. Os gregos, por exemplo, acreditavam que poderiam, quando desencarnassem, quando morressem, eles queriam ir para o Campos Elíseos. E eles pegavam o barqueiro Caronte no rio Estinge, e eles entravam lá com uma moeda na boca para poder pagar o barqueiro que ia levá-los até o Campos Elíseos. Não é o Campos Elíseos daqui, viu? Tá? Só para deixar claro. Mas era aquilo que eles acreditavam. Os egípcios naquele momento, acreditavam que quando desencarnassem, o seu coração seria arrancado e iam colocar numa balança de 2 pratos. O coração ficava num dos pratos e no outro prato colocavam uma pena de uma ave que significava a deusa Maat, que era a deusa da justiça. E se a balança pesasse mais do coração do que a pena, ele teria que voltar para poder reencarnar e fazer uma nova vida para poder entender e poder entrar exatamente nos céus que eles acreditavam. Os judeus acreditavam que tinha que seguir determinadas situações. Foram 613 situações, leis específicas, que se não fossem cumpridas, você jamais poderia entrar para o reino dos céus. E assim foi pipocando em vários lugares as suas crenças, os seus limites, os seus ensinamentos. E essa foi uma fase razoavelmente entendível, vamos dizer, acomodada para aquela época. A partir daí, alguns seguiam aquelas divindades, outros não. Foi neste momento, nesta época, que surgiu alguém que veio mostrar que não bastava ser forte, não bastava ter a coragem da fé com força de que o seu Deus era melhor do que o Deus do outro, não bastava mais que você levasse à risca todas aquelas leis, aqueles ensinamentos, para poder ganhar o reino dos céus. Faltava uma coisa importante. Foi aí que chegou Jesus no planeta Terra. Ele veio mostrar para nós uma coisa que até então não se falava: o amor ao próximo. Porque até então você não precisava ter amor ao próximo. Você tinha que dominar, você tinha que ser mais forte, você tinha que ser o melhor de todos dentro da sua religiosidade. Jesus veio trazer para nós que para ganharmos o reino dos céus, eu tinha que ser caridoso, eu tinha que fazer a sua benemerência, eu tinha que fazer o perdão. Se eu não perdoasse o próximo como a mim mesmo, se eu não amasse o próximo como a mim mesmo, eu não ganharia o reino dos céus. Quantas pessoas, quantas almas se livraram de muita coisa neste momento. Mas o tempo passa. Nem todos acreditavam. Nem todos entendiam o que Jesus quis dizer. Mesmo dentro da sua religiosidade nascente, que ele era judeu, seguia nas 613 lições que estão na Torá. Mas ele trouxe algo mais que alguns não entenderam. E a grande maioria não entendeu. Nascia o cristianismo naquele momento, de alguma forma, de uma forma mais religiosa, de uma forma mais didática, talvez, mas com alguns desentendimentos entre eles. Foi aí que houve uma perseguição religiosa. Não mais eu
era um próximo que eu deveria amar. Mas se aquele não acreditasse na minha religião, naquilo que eu acreditava, ele deixava de ser um próximo que eu deveria amar. Ele passou a ser inimigo. E a partir daí, dentro da história da civilização mundial, as religiões começaram a se atacar. Não era aquilo que a gente entendia, mas as religiões foram usadas para você interpor o seu inimigo, interpor aquele que não acreditava naquilo que você queria acreditar. Até que chegou a noite de São Bartolomeu. Uma noite que deveríamos não esquecer, mas deveríamos entender que aquilo lá não deveria voltar mais. Noite de São Bartolomeu, aonde, em Paris, os católicos foram guerrear e matar os huguenotes, os protestantes. De acordo com os católicos, ainda hoje, se você pesquisar pelos católicos falavam da época, 5.000 huguenotes foram assassinados. Se perguntar para os protestantes, eles vão dizer que foram 30.000. E a gente fica entre os 5.000 e 30.000, não importa se fosse um. Matar em nome da fé. Que religiões são essas? Que crenças são essas que nós não entendemos desde os primórdios, desde aqueles que vieram trazer um Deus que por acaso trazia coisa boa para a gente, e nós não entendemos. E ficamos nessa perseguição religiosa durante séculos, até que essas religiões e as religiões dominantes da época chegaram à conclusão de que aquele que não seguia a religião, seja ela uma pessoa de ciências, seja ela uma pessoa de filosofia, tinha que ser rebaixada. A religião em primeiro lugar, ou seguia a religião, ou então estava errado. Nada de ciência. Então a ciência, a filosofia, era colocada de lado, porque ele não estava dentro daqueles cânones religiosos. E isso foi durante muito tempo, aconteceu isso. Até que, em determinado momento, vamos dizer assim, um ano de 1759, exatamente na Revolução Francesa, essa Revolução Francesa transformou tudo. Nada de religião. Imagina, que religião, que nada. Religião não sabe nada. Aqui não pode ter religião. Aqui não pode ter Deus. Porque esse Deus mata. Esse Deus não acredita em ciência, não acredita na filosofia, não acredita em amor ao próximo, não acredita em nada do que ele prega. Então, para nós, o que é importante é a ciência e a filosofia. E invadiram a Catedral de Notre Dame, e a partir dali começaram a matar vários padres, vários bispos, vários sacerdotes, porque não queria mais religiões. A partir dali, a ciência que comandava o planeta. A ciência que estava certa. Se não pudesse ser explicado pelos nossos 5 sentidos, não era real, não era verdadeiro. E isso fez com que muita gente começasse a sentir triste, deprimido, suicídios, porque não tinham esperança para mais nada. Porque a ciência é muito boa, mas a ciência sem nenhuma religiosidade te tira a esperança de futuro. Que adianta eu ser bom, que adianta eu fazer a coisa certa, se chega na hora da morte, tudo acaba e acabou, não tem mais nada depois. Para quê? A ciência somente, como dizia Albert Einstein, a ciência sozinha, sem religião, é manca. E a religião sem a ciência é capenga.
Ele era uma pessoa religiosa, mesmo sendo um dos maiores cientistas que nós tivemos. Mas não paramos por aí. Infelizmente, não paramos por aí. Até que, neste momento, apareceu uma coisa que era muito importante. Século XVIII, século XIX, aparece alguém que era ligado à ciência, era ligado a uma religiosidade, embora tenha sido, nasceu em berço católico, mas conheceu o culto evangélico. Ele era uma pessoa proba, uma pessoa honesta, uma pessoa que gostava de estudar, conhecer, era um professor que realmente estudava e levava a coisa certinha dentro daquilo que se fazia para a época. E ele foi estudar as religiões, foi estudar a ciência, foi estudar a coisa, quando falaram para ele que tinha acontecendo uma nova coisa no mundo. Estava tendo um tal das mesas girantes, estava aparecendo coisas que a ciência sozinha não explicava. Parecia, como ele era um grande estudante de magnetismo, o que é que fazia aquela mesa se mexer? Era somente energia? Bom, a energia, sim, uma energia magnética, ela se mexe, sim, pode ser feito. Mas falaram para ele, não, mas ela responde perguntas. Como assim responde perguntas? Enquanto não me provarem que uma mesa tem nervos para se mexer, cérebro para pensar, que pode se tornar sonâmbula, eu não vou acreditar nisso. E um dia, levou um ano, convenceram ele a conhecer a tal das mesas girantes e as comunicações. E ele foi conhecer. E lá, ele descobriu que lá já não precisava mais ter as mesas girantes. As mesas aconteciam aqui, ali, pipocavam ali na França, mas ele percebeu que alguém escrevia. E ele perguntou, mas como assim? Está escrevendo como? Pode-se fazer pergunta e respondem? Quem é que está respondendo? Somos nós, os homens que vivemos na Terra e que, para vocês, como se nós tivéssemos morrido, desencarnamos. E ele achou que aquilo era uma coisa diferente, uma coisa nova, um conhecimento novo que até então ninguém tinha falado. Embora, se nós olharmos a Bíblia hoje, vamos ver que tem várias coisas que aconteceram durante séculos sobre os espíritos querendo se comunicar conosco. E pipocava aqui e ali, mas ninguém dava ouvidos. E ele resolveu dar ouvidos, entender. E foi pesquisar, foi olhar, foi verificar. E ele trouxe para nós um conhecimento de ciência, filosofia e uma atividade moral, que alguns de nós chamamos de religião, de religiosidade, não importa. Essas três coisas fazem com que a doutrina dos espíritos tenha a união da religião, da ciência e da filosofia. Tanto que esse homem, professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, que se intitulou depois com o pseudônimo de Allan Kardec, publicou em 1857 o Livro dos Espíritos, e que esse Livro dos Espíritos abriu o caminho para que nós pudéssemos juntar aquilo que tinha sido separado, ciência, filosofia, religião. E é somente através da doutrina dos Espíritos é que a gente consegue entender esses três pilares daquilo que os humanos fazem e deveriam fazer. O entendimento da doutrina dos Espíritos nos dá as respostas que nós estamos procurando há muito tempo. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? O que acontece conosco depois que desencarnamos? Existe, então,
possibilidade de eu melhorar a minha condição espiritual daqui para frente, dependendo do que eu faço. Não mais aquele Deus que realmente quer mandar, acusa e ajuda um em detrimento de outros, que faz com que aquele seja melhor do que o outro. Por que que uma criancinha nasce com deficiência e outras nascem bem? Por que que uns nascem ricos, outros nascem pobres e continuam pobres durante muito tempo, por mais que trabalhem, por mais que sejam honestos, por mais que façam as coisas certas? É o Espiritismo que vem nos dar as respostas que procuramos. É óbvio que não vai dar as respostas particulares, dá respostas em sentido geral, que nós devemos entender para cada um de nós, como deve ser feito isso, como é que isso acontece. E aí, a partir daí, é que nós trazemos a lucidez do entendimento religioso, o entendimento da coragem de termos a fé de que a doutrina dos Espíritos, ela é coerente, ela é lógica, ela traz bom senso, para todas aquelas vicissitudes que temos na vida, do porquê passamos por essas dificuldades, ou porquê temos merecimentos de outras coisas, e quando teremos esse merecimento, vale a pena ser bom, vale a pena ser bom, vale a pena ser honesto, vale a pena ser honesto. O Espiritismo vem nos mostrar na prática como vale a pena fazer a coisa certa. Porque todo esse tempo nós aproveitamos os ensinamentos desde os primórdios das civilizações e tentamos já não fazer as coisas erradas que fizeram os nossos antepassados, e até nós mesmos, já que somos reencarnacionistas, muitas vezes fizemos coisas equivocadas, e que nós temos a nova oportunidade nesta encarnação, que é a melhor. É a melhor encarnação que nós tivemos até o presente momento. Ah, mas eu estou sofrendo tanto. Mas ela é a melhor daquilo que eu preciso aprender. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo da minha vida. Portanto, devo aproveitar agora. Porque aí vamos entrar numa próxima fase, que ainda não estamos aqui. Não teremos essa fase tão cedo, porque quando o planeta nosso, que está numa fase de provas e expiações, quando passar para um planeta de regeneração, segundo as informações dos espíritos, informação essa de que esse planeta de regeneração deixa de ter mais pessoas em índole má, como temos hoje, do que as pessoas boas que temos hoje, quando passarmos a equilibrar os bons e os maus, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo no item 100, lá mostra para nós que estaremos equânimes entre os bons e os maus, e aí nós podemos ter discernimento melhor, do que é a coragem de termos a fé dentro de nós e usarmos essa fé em benefício do próximo e de nós mesmos. Porque Jesus já falava há mais de 2000 anos atrás, é fácil entrar no reino dos céus, basta fazer ao próximo o que gostaria que lhe fizesse. E a gente não faz. A gente faz para o próximo só quando o próximo está muito próximo. Se o próximo não está próximo, então a gente fala assim, não, vou fazer para o próximo, não para esse, deixa para o próximo. E aí a gente vai deixando para o próximo, e não faz nunca. Porque é complicado você querer sair da zona de conforto. E aí, quando estivermos no mundo de regeneração, nós teremos aí a sabedoria de discernir com lucidez aquilo que fizemos de equivocado e aquilo que fizemos de bom, e podemos juntar tudo isso e aprendermos com os nossos equívocos. Quantos de nós, quando fomos criancinhas, que queríamos pôr o dedinho na tomada
E o pai e a mãe falavam, não põe o dedinho aí que vai fazer dodói. E a gente, quando eles olhavam para o outro lado, a gente ia lá e botava o dedinho. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu fiz, tomei cada choque que vocês não fazem ideia. E a gente fala isso para os nossos filhos hoje, eles olham para a cara da gente como se a gente nunca tivesse passado por aquela situação. Porque é verdade, os filhos hoje em dia falam assim para a gente, não, você não sabe de nada, eu é que sei como é que é nesse mundo, não sei como é que você conseguiu viver e sobreviver nesse mundo até hoje, porque eu sei das coisas. Está certo que eles sabem mexer na tecnologia melhor que nós, porque eles já aprenderam isso lá antes de encarnar. A gente ainda está no aprendizado, mas a gente aprende rápido, desde que a gente se disponha a aprender. E a partir daí, quando nós tivermos coerência, quando nós tivermos lucidez, quando nós tivermos coragem de enfrentar com fé a nossa vida, nós aí poderemos chegar na frente de Jesus e Ele vai dizer para nós, venha, pode vir até mim. Se nós não estivermos em condições, não adianta a moeda na boca para atravessar o rio e dar a moeda para o barqueiro Caronte. Nós chegaremos a Jesus e Ele falará, apartai-vos de mim, vós que não seguiu as minhas lições. Não é crer em Jesus, não é deixar de acreditar em Jesus, é deixar de acreditar de que o amor vence qualquer coisa. Pensemos nisso, meditemos nisso e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado. Coragem da fé, né? Nós vamos agradecendo ao Cláudio por ter nos trazido esse tema tão importante e por ter nos levado numa viagem no tempo, nas nossas reencarnações, mesmo que inconscientemente, e nessa grandeza e nessa beleza que é estarmos vivos aqui, neste momento. Isso traz uma esperança e um conforto. Muito obrigada, Cláudio. Que Deus te abençoe, te ilumine sempre, que você tenha coragem da fé e mais muitos e muitos aprendizados a nos trazer. Agora nós vamos seguindo para a nossa segunda parte. Nós vamos convidando a todos para que fechem os vossos olhos. Mentalize a figura amorosa de Jesus. Mentalize o seu coração. Mentalize o coração dele. Volte-se ao seu coração e ache os mais belos sentimentos que há em você, a despeito de tudo que estiver acontecendo. Vamos levar esse sentimento ao nosso planeta, nosso amado planeta azul, nossa casa, com as suas nações, com os seus povos, com os seus governantes, com a diversidade de Deus. Mentalizemos a todos num conjunto e rogamos a Jesus que esses governantes possam ter o discernimento, a coragem para fazer do planeta um mundo melhor e amparar aqueles governantes que não têm ainda o discernimento e a lucidez. Voltamos agora imaginando o nosso país, seu contorno geográfico, sua população amorosa, sua diversidade carinhosa, esse povo amoroso, receptivo. Ele será
o nosso modelo para irradiarmos para o mundo todo. Que os nossos governantes tenham a lucidez, a coragem de cumprirem o que eles vierem fazer. Que aqueles que tenham mais discernimento novamente amparem aqueles que não estão tendo no momento. Vamos levando esse sentimento amoroso para aqueles que hoje não têm um teto para morar, vivem nas ruas ou foram desalojados de suas casas por diversos motivos. Que eles sejam amparados, tenham a coragem da fé e o discernimento para poderem se renovarem e se restabelecerem. Para que aqueles que possam dê a mão para aqueles que estão caídos. Vamos estender esse sentimento para os hospitais, para aqueles que lá estão, que estão chegando, que estão se tratando, que estão partindo, que estão recebendo a notícia de uma doença difícil ou incurável. Que eles voltem a Ti, Senhor, todos numa grande comunidade, pacientes, familiares, médicos, enfermeiros, todos aqueles que lá trabalham, possam ter o discernimento e a coragem de ser uma grande família para consolar e restabelecer. Vamos chegando junto também aos lares que acolhem idosos abandonados ou em final de existência, que têm as suas famílias, mas que não podem momentaneamente cuidar delas. Que eles sejam amparados e atendidos nas suas necessidades. Que saibam que são valorosos, que têm muito conhecimento, que podem ainda contribuir, ou que tenham a resignação e a fé de seguirem a sua jornada. Vamos também às casas que cuidam das crianças, que lá tenha muita alegria, harmonia, entendimento, paciência e acolhimento, para que aquelas que forem adotadas vá com a gratidão e aquelas que permanecerem, permaneçam cuidadas, com esperança e com teu amparo, para que possam um dia ter as suas famílias. Vamos agora agradecer ao Paz e Amor em Jesus, essa casa amorosa, estendendo a Crepade e a Caspade, pedindo a Deus pelos seus colaboradores, pelos que aqui estão, para que eles possam continuar acolhendo, harmonizando, consolando e edificando junto com essa amada doutrina espírita. Vamos pensar agora com carinho nas urnas que estão na nossa porta, para que todos aqueles nomes tenham as suas necessidades atendidas, consigam um amparo, consigam o esclarecimento, para que tenham a sua jornada estabelecida. E agora pensemos em nós, na nossa família, como sendo a família universal, porque é lá que estão os grandes desafios e é lá que são formados os caracteres e a nossa sociedade. Que encontrem o amparo, a consolação, o entendimento, a paciência, para que possam fazer os seus encontros, os seus reajustes, que os pais possam educar os seus filhos, que os filhos possam amparar os seus pais, formando assim cidadãos harmoniosos. E nós, que possamos ter as nossas necessidades atendidas, a coragem da fé, para que possamos seguir em nossa caminhada e cumprir os nossos deveres.
E agora que já estamos mais harmonizados, vamos agora seguir com o recebimento do nosso passe. O médium que se preparou, ele vai te atender. Ele não vai te tocar, mas a espiritualidade pede para que você se abra a todo esse trabalho que será feito. Desce uma luz radiante para você, nesse exato momento. Essa luz, ela entra pelo topo da cabeça e ela já quebra toda e qualquer barreira que você tenha neste momento. Ela vai descer, seguir aqui pelo centro dos olhos, da nossa testa, e vai harmonizar os seus pensamentos, aclará-los, deixá-los um pouco mais serenos, para que você possa fazer as suas reflexões e ter uma harmonia nesse pensamento. Essa luz, ela vai descer um pouco, ela vai seguir na garganta, onde você vai receber um influxo para que as suas palavras possam ser mais harmonizadas, mais assertivas, menos agressivas e mais harmoniosas, conseguindo assim a colaboração e a clareza para que você possa comunicar o que você precisa. Essa luz agora ela desce para o coração, onde os sentimentos vão ser misturados com o pensamento, com as palavras, tornando você mais harmonioso, mais tranquilo. Essa luz vai descer pelo alto aqui do estômago e vai retirar energias negativas, vai fazer uma harmonização, dissolvendo, absorvendo melhor os nutrientes. Agora ela desce para perto do baço, onde existem energias mais deletérias, condensadas. Elas podem ser harmonizadas nesse momento, se você se permitir. E aqueles espíritos que estiverem porventuras ligados no seu campo, que eles possam ser, se quiserem, desligados e acolhidos. Essa energia desce agora, mais para perto do campo genésico, onde está a sua alegria de viver, a sua criatividade, que possa ser desbloqueada agora, para que você caminhe com mais serenidade, com mais assertividade. Essa energia, ela desce agora pelas nossas pernas, faz o contorno pela planta dos nossos pés, desce harmoniosa, tranquila, serpenteando pela base da nossa coluna e sai novamente no topo da nossa cabeça, nos harmonizando e fazendo uma ligação com um plano maior. Que nós possamos, através da oração, através da coragem, manter essa ligação. Agora nós vamos continuando com essa nossa benesse, pedindo a espiritualidade para fluidificar as nossas águas. Novamente nós vamos nos unindo num sentimento amorável. A espiritualidade que já macerou os nutrientes que nós precisamos, colhidos nas matas, nas águas, do coração de Jesus amoroso, vai macerando num cântico harmonioso aqui no nosso Paz e Amor, que se transforma num grande laboratório. Nós vamos colocando também nossa esperança, nossa coragem e nossa confiança em Deus. Cada um vai receber no seu vasilhame. Se você não trouxe, você que está aí em casa,
Imagine o seu copo com água, imagine o filtro de sua casa e imagine a caixa d'água. Você vai beber essa água, precedida de uma leitura edificante, o Evangelho, uma oração calorosa de agradecimento, tomar com confiança e com fé. Você pode tomar, inclusive, o seu medicamento. Não pode prescindir de tomar a medicação, mas pode tomá-la com esse elixir, esse bálsamo. Amado Mestre Jesus, quanta bênção tivemos hoje, a bênção de sermos trazidos e acolhidos nessa casa, a bênção de sermos recepcionados com a palestra amorosa que nos esclareceu, que nos fortaleceu, que nos consolou. A bênção da fluidificação das nossas águas, o passe, a bênção de termos colaborado com o Cristo na alegria de ter levado bálsamos aos nossos irmãos em humanidade e termos atendido, sim, termos sido atendidos nas nossas necessidades. Elas podem não ser o que a gente espera, mas ela é o que a gente precisa. E assim, com essa alegria toda, a semelhança dos seres na natureza, principalmente os pássaros que já se acomodaram em seus ninhos e que estão naquele agradecimento, uns dormindo, outros tagarelando, mas com a alegria de ter vivido e se preparando para uma nova jornada. Que nós possamos ir tranquilos para nossas casas, lembrando dessa palestra, lembrando das nossas bênçãos que estivermos, e que possamos estar aqui, Mestre amado Jesus, na próxima semana, com a alegria de termos cumprido os nossos deveres. Que assim seja, graças a Deus. Cuidado com a luz e possamos ir e até semana que vem. Até logo. Paz e amor em Jesus.